Bom, mas eu queria meditar com vocês hoje em João capítulo 10, 17, 18, a primeira parte do texto. Eu gostaria de falar com vocês sobre a bondade e a severidade de Deus. Depois um outro texto, Paulo fala sobre isso, sobre a bondade e a severidade de Deus, está em Romanos, mas eu vou deixar essa é a segunda parte, o segundo texto. Nós vamos examinar para que a gente possa meditar e certificar de alguma forma aqui do Senhor. O primeiro texto vai falar sobre a bondade de Deus. A primeira parte começa tudo aquilo que é bom. Amém, queridos? Então vamos lá. João 10, 17 diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandado, ou este mandamento, essa ordem, recebi do meu Pai, de meu Pai. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, fala conosco, fala através de nós. Esse é um momento que o Teu Santo Espírito pode ministrar as nossas vidas, muito além daquilo que eu resumi e coloquei aqui nesse smartphone. Aqui não temos a palavra de vida eterna, mas o Senhor as tem. O Senhor disse que o Espírito da verdade, quando viesse, Ele ministraria aquilo que é propriamente o Senhor, as nossas vidas. E esse Espírito o mundo não conhece, nem tem, mas nós temos. Ele é o mesmo que nos gerou, é o mesmo que nos trouxe a vida por Cristo Jesus. Então a Ti seja a glória, o louvor, a honra em todos os momentos, Pai. Que a Tua palavra alcance e encontre lugar dela em nossas vidas, que assim possamos produzir bons frutos e o Senhor seja glorificado. Amém, meus amados? Bom, inicialmente eu quero colocar para vocês a primeira coisa aqui nessa palavra é que ninguém teria, ou ninguém tinha, ninguém teve, ninguém jamais terá poder de tirar a vida de Jesus. Nem o pior vilão, nem o cara mais poderoso, nem a nação mais poderosa que existe na terra. Ninguém na face da terra teria poder de tirar a vida de Jesus. Amém? Amém. Esse texto explica isso. Ninguém jamais terá o poder de tirar a vida dele. Eu quero lembrar com vocês o que aconteceu naquela noite em que ele foi traído, foi entregue aos religiosos. João capítulo 18, versículo 6, diz que quando Jesus, eles chegaram com as lanternas, caceteres, Jesus viu que eles tinham a intenção de pegar todo mundo e levar todo mundo preso. Então Jesus disse: a quem buscais? E aí eles disseram: a Jesus, o Nazareno. E aí Jesus disse: sou eu. Na hora que Jesus disse: sou eu, eles caíram. Só para ficar assim, cortar a expectativa deles, eles caíram todos por terra, caíram. Na hora que Jesus disse: sou eu. Quando eles se levantaram do pátio, do sujeito, Jesus perguntou novamente: vocês estão procurando quem? A Jesus. Sim. Então eu já disse que sou eu, desde esses outros erros. Não prendam nenhum deles. Vocês estão procurando a mim. Eu estou aqui. Com isso Jesus estava dizendo: olha, preste atenção. Eu estou me entregando, eles não. Talvez até alguns dos 12 quisessem seguir Jesus. Pedro tinha feito promessa, tinha dito de forma alguma: não sou igual a eles, eu vou te seguir para a morte, para a cadeia, para onde for. Eu vou te seguir, ninguém vai te pôr a mão. Né? Mas, nessa hora, Jesus disse: não, sou eu sozinho. Vocês estão procurando a mim, está aqui, então deixa os outros ir. Amém, queridos? Aqui fica bem claro que ele se entregou de forma espontânea, de livre vontade. Amém, queridos? E que aquela gente não tinha nenhum poder de colocar a mão nele. Ninguém teria poder de tirar a vida dele. Mas isso foi para que se cumprisse a palavra do Senhor com relação a Jesus. Nenhum deles teria o poder de prendê-lo, de matá-lo. Então, hoje no mundo nós temos aí tantas pessoas malignas, nós temos tantas pessoas criminosas, tantos marginais que gostariam de ter aí superpoderes para nunca pisarem o pé dentro da cadeia. E nesse cenário nós vemos o El Shaddai, é o Todo-Poderoso, se entregando voluntariamente. Amém. Ele se entregou voluntariamente. Ele não estava só indo ser preso, ele estava sendo aprisionado, detido, para ser morto. E ele já sabia disso.
Um pouco tempo antes dele ser preso, ele estava chorando. Ah, pastor, a Bíblia não fala que ele estava chorando. Se Jesus Cristo era homem e não era só Deus, ele chorou. Porque quem sua com gotas parecidas de sangue, e quem declara que está angustiado até a morte, chora, viu, irmão? Alguém aqui já sofreu angústia? Alguém que já passou um momento de angústia sem chorar nem uma lágrima? Então preste atenção. Ele chorou, ele pediu misericórdia, do jeito que Jacó fez, né? Só que Jacó foi a noite todinha, e ele orou 3 vezes, que é o limite máximo para um judeu pedir alguma coisa ao pai. Ele pede só 3 vezes. E as 3 vezes foi: pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas se não, faça a sua vontade, não a minha. Eu concordei em pregar, mas esse tipo de morte aí vai ter que ser desse tipo de morte aí, né? O apóstolo Paulo disse que 3 vezes pediu para o Senhor afastar dele um capeta, um demônio que o Senhor feteava. 3 vezes é o limite. O Senhor disse: não, Paulo, primeiro, a minha graça que é suficiente. Segundo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, tome meia Paulo. Bom, meus amados, aqui Jesus está deixando bem claro que ele está seguindo o propósito do Pai. Amém, queridos? E ele estava se entregando aqui, o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, estava se entregando. E o segundo ponto que eu quero que você entenda aqui é que ele se entregou não foi porque ele estava fascinado de amor por você. Porque tem muita gente ouvindo aí pelas redes sociais um evangelho que não é o do Senhor Jesus, onde coloca você e eu como o centro de tudo. Jesus estava tão fascinado, tão apaixonado por mim, e loucamente ele desceu, né, do céu, deixou de ser Deus, se fez homem e suou em gotas de sangue, mas mesmo assim ele disse: não, eu vou porque eu amo demais. Não, isso aqui ele recebeu do Pai, ele ama demais o Pai. Amém? Diga: ele amou demais o Pai. O fato de Jesus ter nos demonstrado tanto amor é consequência do amor dele e a obediência dele para com o Pai. Um dia no céu o Senhor disse, Deus Pai disse: a quem enviarei? Quem há de por mim? Lá no livro de Isaías. As pessoas dizem, Isaías disse: meu filho envia-me. Aquilo ele estava representando Jesus. E teria que vir fazer uma obra que nenhum outro ser humano poderia fazer. Amém, queridos? Ainda nós olhando aqui, eu quero que você entenda, o ser humano não está no centro aqui. A história aqui é, quem está no centro é Deus Pai e Deus Filho. Depois vai vir Deus e Espírito Santo. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a questão do amor de Deus. João 3,16, todo mundo sabe de qual ou não? Porque quem amou o mundo? Deus Pai ou Deus Filho? Ah, eles são um, pastor. Sim, mas a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo, e entregou a quem? E a seu filho. Ele entregou o seu filho. Com o consentimento do filho? Foi. Mas é consequência do amor de Deus. O sacrifício de Jesus é consequência do amor do Pai. Amém? Jesus também disse: ninguém tem maior amor do que esse, dar a própria vida pelos amigos. Mas em primeira situação você vai ver que ele estava em obediência ao Pai, em sujeição ao Pai. Você vê ele 3 vezes pedindo para sair fora daqui. Mas não foi o amor dele a mim, a você que prendeu ele aqui. Não, ele estava orando a quem? A mim ou a Deus? A você ou a Deus? Ao Pai. Pai, é um negócio aqui entre eu e o Senhor. Olha, se for possível, me tira disso. Mas se não for, faça a sua vontade. Amém, queridos? Romanos 5,8 também todo mundo sabe de cor, né? Porque mas Deus prova o seu amor para conosco, nisso, em ter dado Cristo por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Quem foi que deu o seu filho? Quem foi que deu alguma coisa aí? Deus Pai. Deus Pai. Nós estamos falando de amor de Deus Pai. Isaías 53, versículo 6. Cada um de nós se desviava por um caminho próprio, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, né? Aí diz assim, versículo 6, mas ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar pelas nossas iniquidades, né? Amém? Como é que diz Isaías 53, 6? Vamos lá? Ou é 8? Isaías 53, acho que é 6. E o versículo 10. Versículo 6 e versículo 10. O 10 é que diz: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar por nós, né? Por nossos pecados, por nossas iniquidades. Amém?
Ok? Versículo 6 e versículo 10. Então, vamos além. Vamos ver o que mais aconteceu naquela noite em que Jesus foi traído. Porque o texto que fala da ceia do Senhor diz que na noite que o Senhor foi traído. Começa contando a história ali. Foi naquela noite que ele ordenou a ceia. Na noite em que ele foi traído, você vai ver lá em Mateus, capítulo 26, versículo 52, quando Pedro, né, puxa a espada e ao invés de correr, porque a narrativa de João é o seguinte: ei, estão procurando a mim, deixa esses outros irem. Pedro não foi. Pedro ficou por ali e disse: não vou correr não. Eu só é homem, eu vou cumprir o que eu disse. E ó, pegou a espada, cortou a orelha do sacerdote, do servo do sacerdote. Amém? Pedro fez isso. E aí o que Jesus falou? Verso 52 diz: e vai com a espada, Pedro, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Olha o versículo 53. Olha o versículo 53. Acaso pensas, Pedro, que eu não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Ou seja, Pedro, eu não preciso que você me defenda, Pedro. Fica quieto, Pedro. O El Shaddai está dizendo isso. Se eu não quisesse ir com eles, eu poderia provocar o juízo final agora mesmo, Pedro. Mais de 12 legiões de anjos. Eu poderia colocar fim nisso tudo agora mesmo. Só que alguns dados estão no inferno, né? Exceto alguns que viveram pela fé ainda na velha aliança. Ok? Lembre-se que há bem pouco tempo ele estava chorando, dizendo: Pai, não é essa a minha vontade, mas faça a sua. Se fosse a vontade do Pai, Jesus, se não fosse a vontade do Pai, Jesus não estaria se entregando. Amém, queridos? Amém? Bom, eu quero que você contemple aqui um terceiro ponto. O preço que Jesus pagou para obedecer à ordem que ele recebeu do Pai, como o primeiro texto que nós lemos, essa ordem eu recebi do meu Pai, foi um preço muito grande, foi algo muito pesado, terrível. É incompreensível para a nossa mente, porque somos humanos. Você imagina você ser Deus e se fazer homem, e como homem ser humilhado mais do que todos, e morrer da forma mais brutal de todas. Isso sem ter feito nada de errado que agravasse as regras de boa convivência humana. Quem está entendendo? Então, contemple o preço que Jesus pagou para fazer a vontade do Pai e comparemos também com o preço que nós temos que pagar hoje. Hoje nós temos assessoria. Se fala tanto nessa palavra, né? Assessoria. Nós temos assessoria direta do Espírito Santo. E nós não pagamos o preço. Nós não pagamos o preço. Todos nós aqui amamos uns aos outros como o Senhor quer que nós façamos. Todos nós obedecemos os mandamentos do Senhor. É assim, essa ordem eu recebi do meu Pai. Jesus deixou um bocado de ordens para nós que somos discípulos dele. Deixou ou não deixou? Outra coisa também que a gente não se submete muitas vezes, queridos, é com relação à luta que a gente tem contra o pecado. Paulo diz: na vossa luta contra o pecado, ainda não temos resistido até o sangue. A gente deixa o pecado entrar e se tornar doméstico. Passa a fazer parte da sua vida. E aí você passa a ter um engano, achando que é só um pecadinho, Jesus não vai, Jesus está ali também. Só que não, irmãos. Um pecadinho só te deixa fora do céu. Um só. Tá? Você acha melhor do que aquele que peca mais, muito mais do que você, porque assim, a regra não é quem pecou mais, não. É quem está limpo. Você está limpo? Então tem um pecado, 2 pecados, 1000 pecados, para a questão de salvação, não tem muita diferença, porque um só já resolve a questão da sua condenação. O problema é, muitas pessoas estão dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, e aí ficam criando a cobra para ela comer a pessoa depois. Pecado. Pecado de estimação. E o pior, é absurdo, é loucura.
se acha melhor do que quem está lá fora. Vai para o mesmo lugar que quem está lá fora, irmãos. Vocês nunca ouviram o que Jesus falou sobre os que fizeram a obra dele, anunciaram o Evangelho, fizeram tanta coisa para ele, mas viviam ainda praticando a iniquidade. Vocês nunca ouviram isso? Ele disse, olha, não é quem me chama de Senhor. Não, é quem faz a vontade do meu Pai. Essa ordem eu recebi do meu Pai. Vocês, olha, é quem faz a vontade do meu Pai. Porque aqui naquele dia, muitos vão chegar dizendo que fizeram muita coisa. Mas eu vou olhar para eles e vou dizer, eu nunca conheci vocês. Vocês são praticantes da iniquidade. Afastem-se de mim. Para o fogo. É horrível isso? É horrível. É uma coisa assim. Eu não sei como descrever isso. Porque quando eu estava lá longe da igreja, longe do Senhor, eu sabia que a pessoa, ela tem que ter um posicionamento para ela ser salva. Aí agora eu conheço, eu estou vivendo na presença do Senhor, e eu vou deixar entrar o pecado só um pouquinho, porque só um pouquinho pode. O inferno está batendo palma para a gente, para muita gente que está com esse pensamento. Então eu quero que nós consideremos hoje a bondade de Deus com relação à nossa própria vida. Tudo que Ele fez foi para nos salvar. Amém? Para salvar todos os que creem. O entendimento que nós temos aqui nesse textozinho, lá que eu li no início, que eu pedi para ler no início, João 10, 17, 18, é que existem duas coisas: a bondade e existe também a severidade de Deus. Amém, queridos? Amém? Bom, é outra coisa que os evangelhos da rede social não falam. Os evangelistas que pregam na rede social não falam. Eles não falam dessa segunda coisa. Eles só falam da bondade de Deus. E aí distorcem e ajudam esse pensamento porco que entra na cabeça dos crentes, que pode viver com pecado, se com um pecado pequenininho. Sabe que pensamento porco é esse? Irmãos, é que Deus é tão bom e Ele te ama tanto. Você pode estar todo como tiver, você pode ser rico como você quiser, mas Ele vai te salvar pelo fato de você estar na igreja. Você acha que você é melhor do que alguém que você vê na igreja? Você acha que a sua vida está melhor do que alguém com relação a Deus por você vir na igreja? Não, irmãos. A gente vem na igreja para aprender a tornar-se melhor. O primeiro passo é vir para a igreja, mas se você não encontrar Jesus aqui, você não vai sair, não vai dar nem o primeiro passo. Você vai estar igual a todo mundo, vivendo vida de pecado. Vai ser só um passatempo. Vai passar 1000 anos aqui e você aqui na mesma estatura, se você não encontrar Jesus na igreja. Porque é Ele que transforma a nossa vida. Você pode procurar a melhor igreja que há no mundo. Não tem isso não, irmãos. Igreja não tem poder de mudar a vida de ninguém não. É cumprimento de ordem do Senhor. A gente está aqui para a gente crescer, para ser instruído, para participar das promessas que são destinadas à igreja. Mas quem salva, quem é que salva? É a igreja ou é Jesus? Quem transforma é a igreja ou é Jesus? Quem cura é a igreja ou é Jesus? Pois pronto, é Jesus. Esse mesmo Jesus, olha o preço que Ele pagou, foi para que você vivesse uma vida livre de pecado. Aí você quer viver uma vida com um pecadinho, porque um pecadinho só não faz diferença. É uma ideia muito porca essa. Pelo amor de Jesus. Então o entendimento aqui é o seguinte: se eu nego a bondade de Jesus, se eu desprezo a bondade de Deus, o que vai ter para mim é a severidade. Se eu dispenso a bênção, o que vai restar é maldição. Se eu não escolho a vida, o que vai restar é a morte. Não tem meio termo. Esse negócio de um pecadinho simplório é um terceiro caminho que todo mundo fez. Está lá em Isaías, a gente falou, citou há pouco tempo. Cada um faz um caminho próprio para si. É o que o texto original diz. E Deus, o Pai, fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Então, meu convite, irmão, irmã, escolhe a bênção, escolhe a vida hoje. Não fique pensando que esse pecadinho de estimação que está aí, isso aí é simplório não, porque isso pode deixar você fora do reino, fora da salvação, fora do céu. Pecadinho, é um pecadinho. Né? Eu nem perco quando pisou. Pois é, isso aí pode te levar para o inferno. Né? Ficam relativizando o pecado, fica ruim. Bom, eu quero que vocês tenham um quarto entendimento aqui. Depois que Jesus morreu, ressuscitou ali, se entregou,
Na ótica de Deus, todo ser humano que veio a existir, ainda virá a existir até o fim dos tempos, é uma pessoa, vamos dizer assim, em potencial salva. O que precisa é essa pessoa crer em Jesus. Por quê? O sacrifício de Jesus foi suficiente ou não? Ele é suficiente para salvar todos, sim ou não? Então ele morreu para salvar a todos. Mas todos vão ser salvos? Todos vão ser salvos? Não, por quê? Porque eu preciso crer, eu preciso fazer alguma coisa. Deus não vai fazer tudo por mim, não. Aquela historinha que o Cláudio Duarte falou outro dia. Deus vai fazer tudo por mim, menos a minha parte. A minha parte é crer, é me entregar, é seguir, é me sujeitar. Amém, meus amados? Então, veja bem. O sacrifício foi perfeito, ele é suficiente para salvar. Falta só a parte humana, né? Amém? E eu quero passar agora quanto à parte da severidade. Aqueles que não creem, mesmo estando dentro das igrejas. Tem gente que não crê dentro das igrejas que tem. Pastor, você está sendo um herege agora. Não, eu vou provar para você. A Bíblia fala, sabe o quê? Sobre aqueles que creem, como diz a Escritura. O que mais tem na igreja, a gente crendo errado. Não crê como diz a Escritura, porque não lê a Escritura. Porque não se apega à Escritura. Porque é enganado, às vezes, por rede social, por gente maligno, que não ensina direito. Porque também nos últimos dias o negócio está tão ruim, está sendo tão fácil a gente ensinar para os outros, mas é tão difícil a gente viver aquilo que está na Bíblia. Né? Então, Romanos 11, versículo 22, é o texto onde diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Está falando aqui uma comparação que Paulo está fazendo entre Israel e a igreja. A oliveira brava, o galho foi tirado, foi enxertado na oliveira boa. E o galho da oliveira boa, que é Israel, foi tirado, colocado fora. E ele está dizendo, olha, você não se exalte, não, porque você naturalmente era uma oliveira brava. Você foi enxertado na oliveira boa. Vai chegar o tempo em que o galho, que chama Israel, o galho da oliveira natural, vai ser colocado no lugar dela. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Então, esse texto deixa claro que ninguém vai ser salvo, nem se santificar, nem chegar a ser coisa nenhuma pelo esforço, não. É sujeitando a nossa vida ao Senhor do jeito que Jesus sujeitou a vida dele ao Pai. Amém? Muitos de nós aqui, irmão, para vergonha nossa aqui, muitos de nós pensamos em voltar atrás quando acontece algo terrível em nossa vida, mas nós aceitamos e dizemos a Deus: por que o Senhor está fazendo assim? Questionamos Deus. Isso é desobedecer. Eu não aceito isso em minha vida. Muitos de nós ficamos feridos contra Deus. Falamos, nos exaltamos contra Deus. Esquecemos de considerar a bondade e a severidade. Então vamos olhar sobre a severidade de Deus. Agora vamos para a Bíblia mesmo. Hebreus 10, capítulo 23. Algo comigo, eu quero que você leia comigo. Hebreus 10, versículo 23 ao 31. Depois nós vamos pular lá do 37 ao 39. Tá bom? É um texto da Nova Aliança, um texto do Novo Testamento, para você não ficar achando que pastor está pegando coisa real do Antigo Testamento. Vamos lá, Hebreus 10, 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Confissão da esperança. Quem é que já confessou Jesus como Senhor? Então isso aí é que é a confissão da esperança. Você tem que guardar essa confissão que você fez até o fim, sem vacilar. Por quê? Porque aquele que prometeu te salvar, ele é fiel. Vamos lá. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não ao pecado, né? Vamos para o próximo. Não deixemos de congregarmos, como é o costume de alguns anos, passamos as demonstrações, tanto mais uma vez que o dia se aproxima, o dia do Senhor se aproxima. Nós temos que congregar mais. Humberto já pregou sobre congregar no ano passado, então eu vou pular essa parte. Vamos pular lá para o versículo. Não. Está no 26, né?
Vamos para o próximo, vamos lá. Quero que vocês vejam que vai ficando quente agora. Versículo 27, vai. 26, perdão, 26. Ó, aqui é um motivo pelo qual você não pode deixar de congregar. Volta para o versículo 25, por favor. Leia comigo, versículo 25. Não deixemos. Aí, pelo fato de ter versículo, a gente passa a pensar que o versículo está falando de outra coisa. Não. Versículo 26 vai dizer um dos porquês você não pode deixar de congregar. Veja o versículo 26. Porque se vivermos o quê? Pois é, a primeira coisa que acontece é que quando você deixa de congregar, a primeira coisa que você vai fazer é voltar a viver deliberadamente no pecado. A igreja é como uma fogueira. Cada um de nós é uma lenha. Quando você tira aquela lenha do fogo, ela vai apagar. Você não vai ter força contra o pecado. Você não vai ter experiência suficiente para andar sozinho. E mesmo que você conseguisse, você supera alguma coisa? Eu sirvo a Deus, mas eu ando sozinho. Então Jesus fez a igreja para quê? Para você olhar para ele e dizer, eu preciso de você? Não. Se vivermos deliberadamente o pecado, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Por quê? Porque você aceitou Jesus, ele foi o sacrifício pelos seus pecados. Mas agora você está deixando? Você está saindo disso? Você está saindo do fogo? Deve estar provando a nossa vida. Pode ir para o versículo próximo. O que acontece é que não há mais um sacrifício pelo seu pecado. O que vai haver é um problema de consciência e uma expectação horrível de juízo vingador. Ou seja, você vai começar a pensar o seguinte: rapaz, o Senhor vai me punir. É claro, vai sim. Se está sem correção, seus bastardos, não seus filhos. Quem está entendendo? Fogo vingador presta a destruir os adversários. Nesse texto aqui é o único que faz referência ao Velho Testamento em um ponto. Em um ponto. Todo pecado que era contra a santidade de Deus tinha um sacrifício. Você ia lá fazer um sacrifício, era expiado o sacrifício. Mas o pecado contra a soberania de Deus, para esse não tinha sacrifício não. Sabe o que acontecia? O cara tinha que ser morto. Pecado de rebelião, Deus matava. O Velho Testamento era assim ou não era? Era assim ou não era? Então, preste atenção. O outro aspecto é, quando eu deixo de congregar, quando eu me retiro da igreja, eu estou negando a Jesus. Mesmo que eu não esteja negando pessoalmente, dizendo, eu nego a Jesus. Não, publicamente não. É uma declaração pública que você está dizendo para as pessoas de fora. Eu não quero mais saber de igreja. Não quero mais mudar com os que estão na igreja. Então, eu estou negando aquilo que Jesus colocou. Quem criou a igreja foi Jesus. Quem ordenou a gente estar reunido foi Jesus. Quando você se retira disso, você está dizendo que é melhor do que ele ou tem um entendimento melhor do que o dele. Quem está entendendo? Então, onde é que cabe aquela conversa fiada? Eu deixei a igreja, mas eu estou com Jesus. Meu irmão, preste atenção. E aí olha, vai haver isso aí. E olha no próximo versículo, vai. No Velho Testamento, sem misericórdia, morria pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tivesse rejeitado a lei de Moisés. Rejeição da lei é o quê? Rebelião. Sim ou não? Sim ou não? Não existe sacrifício para rebelde diante de Deus. O sacrifício que foi feito foi Jesus. Se você rebela contra ele, acabou. Você vai achar uma saída como? Quem é que vai advogar a sua causa? Quem é que vai te livrar do inferno? Se você se rebela contra Jesus. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas ou testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Olha o próximo versículo como é forte. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno ou merecedor aquele que calcula aos pés o Filho de Deus, vai mais. E profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Isso tudo acontece quando você deixa de congregar. Isso aqui não está desligado do texto primeiro lá não. Amém? Quem está entendendo? Diga glória a Deus.
Você só vai descendo ladeira abaixo. Vai só descendo ladeira abaixo. Quando você se afasta, o fogo se apaga. É como a fogueira que eu falei. Amém? Está no 30, vamos mais longe, verso 30. Nós conhecemos aquele que disse: a minha é essa vingança, eu retribuirei, outra vez o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus. Do Deus? Ele está aqui hoje. Você quer cair na mão dele? Tem gente que tem um medo medonho do diabo. A Bíblia diz que você tem que ter medo desse aqui, ó. Coisa horrível cair nas mãos de Deus. Uma coisa é você aprender por aqueles que lhe ensinam. Outra coisa é você retrucar, se rebelar e ser tratado por esse que quer. Né? Por esse que tem todo o poder sobre a sua vida, sobre a sua alma, sobre o seu corpo, sobre a sua morte, sobre tudo. Eles vão pular lá para o versículo 37 para a gente não esticar muito a palavra. Versículo 37, por favor. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que há de virá e não tardará. Estamos falando de quem aqui? O Senhor Jesus, não é isso? Vai. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, se recuar, se voltar atrás, nele não se compraz a minha alma. Próximo versículo. Nós, porém, não somos dos que? O que é retroceder? Voltar, recuar, desistir. Não quero ir mais. Nós não somos dos que retrocedem para onde, irmãos? Para onde? Olha para quem está ao seu lado aí. Diga, você segue a Jesus já? Não recua não. Não volte atrás não. O que você vai ter atrás é perdição, irmão. Não tem essa história de eu vou viver a minha vida sem fazer mal a ninguém e crer em Jesus. Você vai para o inferno. Já te enganou. Ou você se curva, se sujeita ao Senhor, ou então você vai desafiar a Bíblia aqui, ó. Começou lá, não deixe de congregar, não faça isso. São sinais. Aqui, agora chegou no bruto aqui, ó. Nós não somos os que retrocedem da perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Quem quer conservar a sua alma aí, filha, até o fim? Quem quer conservar? Irmãos, tem um preço, o que seu irmão aí tem preço. Você acha que se você deixar o negócio acontecer do jeito que a vida vai, você vai pagar esse preço? Você acha que o preço que Jesus pagou é suficiente para você conservar a sua alma até o fim? Não, irmãos. O preço que ele pagou foi para te salvar. A edificação é quando você toma a sua cruz. A cruz que ele levou foi para te salvar, te curar, te libertar. Mas ele te manda levar a sua cruz para que você seja edificado. Porque salvação aqui na Bíblia tem 3 tempos. Você vai encontrar texto dizendo que eu fui salvo quando eu criei. Ok. Tem texto que diz que vocês estão sendo salvos, estão sendo ministrados. Amém? Mas fala de uma salvação final, quando o seu corpo vai ser transformado em outro. Essa é a definitiva. Acabou, não tem mais risco. Agora, até chegar esse dia da salvação final, eu e você temos que vigiar, irmãos. Tem que vigiar, não tem? Tem que pagar preço, não tem? Um dos preços é: aprenda a dizer não para o diabo. Aprenda a dizer não para o pecado. Em nome de Jesus. Amém? Aí tem mais. Nós não somos dos que retrocedem, então desde o início já tinha gente que retrocedia, sim ou não? Ah, tá, então uma vez salvo não é ser salvo, não. Que conversa é essa, irmão? Já falei para você, salvação tem 3 tempos na Bíblia. Se você corta o processo no meio e volta atrás, é o que está sendo aqui. Você vai voltar para a perdição. Como é que você, voltando para a perdição, você vai ser salvo por quê? Por quê? Amém? Dá uma glória a Deus. Então sempre houve os que retrocedem para a perdição. Eu acho que é na carta de Judas que tem só um versículo que diz assim: olha, compadecei daqueles que ficam aí na dúvida, salvai-os arrebatando do fogo. Está falando dos que estão dentro da igreja, mas estão na dúvida, sabe se deve seguir ou voltar atrás. Queridos, Apocalipse 22:15 fala sobre os que retrocedem para a perdição. Apocalipse 22:15. Eu cansei de falar para o Fred, né? Fred, fora ficam os cães. Fred quer me acompanhar lá de casa, quer entrar na igreja. Fred, cachorro da rua lá.
Eu digo para ele, Apocalipse 22:15, animal, para fora ficam os cães. Amém? Não precisa ler o resto não. Cão aí é o primeiro da lista. Você acha que o senhor está falando de um quadrúpede aqui? De um animal qualquer? Não, querido. Ele está citando o cão, porque o cão tem aquele negócio, o dia que eu passei com ele todo dia, ele chega, ele toma água até vomitar. Se ele tiver comido alguma coisa, ele vier no vômito sair, ele vai atrás de comer o vômito dele. É natural do cachorro. Dá a ideia de que todo ser humano tem pecado, sim ou não? E aí a gente vomita, põe aquilo para fora da nossa vida, e de repente a gente quer aquilo de volta. Isso é o que fez a pessoa que retrocedeu, que voltou atrás. Amém? Amém ou não amém? Mas para você não ter nenhuma dúvida quanto à questão de salvação, porque hoje as pessoas estão assim tão cheias de si, cheias de tanta informação, não tem conhecimento de Deus coisa nenhuma. Mas informação, cada um aqui é doutor, PhD em teologia, tem informação demais. Mas conhecimento de Deus, zero. Zero. João escreveu que aquele que vive pecando nunca ouviu nem conhece. Antes, os que conhecem ele se purifica. Ele é puro. Amém, queridos? Vamos então a 2 Pedro 2:20, para você ter uma ideia de que pessoas muito crentes, aparentemente, hoje pode de repente terminar indo para o inferno, se retroceder. Só para a gente concluir aqui essa parte. 2 Pedro 2:20 diz, portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, no caso do Salvador, né? Se deixaram enredar, o que é enredar? Se prender com uma rede. Se deixaram prender. E, de novo, né? E forem vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Peraí. Antes o cara não conhecia Jesus, vivia rolando na lama do pecado. Agora ele conhece a Jesus, ele é liberto disso aí. Mas ele deixou-se prender e ele foi vencido. Ele está de novo agora no meio dessa situação. Esse texto está dizendo que o estado atual dele se torna pior do que o primeiro. Como é que uma pessoa dessa, na imundícia do pecado, ainda põe na cabeça dela que ela está salva? Como é que ela pensa que ela ainda não precisa tratar com o pecado? Como é que chega isso ao nosso entendimento, irmão? O diabo cegou o entendimento das pessoas. Aqui está dizendo que o estado dessa pessoa se tornou pior, não é melhor não. Mas é o que eu disse anteriormente, tem muita gente dentro da igreja praticando iniquidade e se acha melhor do que os que estão lá fora. Mas aqui diz que o estado dela está pior do que quando ela não conhecia Jesus. Por que se torna pior, irmãos? Porque ela é um cão. Voltou ao fome. Essa pessoa está no número 1 da lista de Deus, os que vão para o inferno. Se não é dos que vão para o inferno, pastor, vou dizer bem claro. O número 1 dos que não entram ali é Apocalipse 2:15. Acabei de ler para vocês. Amém? Vamos seguir, versículo 22. Diz assim, ó, versículo 22. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecer o caminho da justiça, voltarem atrás, retrocederem, recuarem, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Amém? Com eles aconteceu, versículo 22, o que diz certo adágio, o ditado popular verdadeiro. Então voltou ao próprio cômico e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Tem gente querendo seguir a Jesus, não sabe um mandamento dele. Não sabe nem que Jesus tem mandamento. Tem gente que foi ensinada aqui, que se levantar a mãozinha e disser, eu aceito, está dentro do céu. Tem gente frequentando a igreja, esperando o dia de ir para o inferno, porque nunca foi ensinado na verdade do Evangelho. Aqui, ninguém vai para o inferno por falta de conhecer, não. Você pode até ir, mas você vai saber. Ok? Quem está entendendo? Amém? Olha só, como nós temos aqui o juízo de Deus, ele vai começar anteriormente, vai começar pela casa de Deus, porque depois você cairá no novo de Deus, Deus julgará seu povo. Nós vimos esse texto aí agora para trás. Eu queria só que a gente visse 2 Tessalonicenses 1, verso 7. Nós não estamos pregando, estou só examinando o Bíblia, comentando rapidinho. Olha, 2 Tessalonicenses 1, verso 7.
E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, versículo 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e também contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Eu falei no texto sobre os que não observaram o mandamento que foi dado. Conheceram Jesus, mas não quiseram obedecer ao mandamento que foi dado. E agora está falando aqui que o Senhor vai tomar vingança sobre os que não conhecem e sobre os que não obedecem. Quem é que não obedece? São os que conhecem, mas querem dar errado. São os que conhecem, mas querem inventar um outro evangelho. São os que conhecem, mas querem aliviar e não, eu vou assim, meio aqui, meio ali, um pouco para Jesus, um pouco para mim, um pouco de Deus, um pouco do capeta, um pouco para cá, um pouco para lá. Cocheando de dois pensamentos, igual a Eva diz, né? Ô José, né? Cocheando de dois pensamentos. Meus amados, isso é muito forte. Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Está falando de dois tipos de gente. Se fosse desse tipo, estaria assim, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e não obedecem. É contra os que não conhecem Deus e contra os que não obedecem. Deliberadamente. Conhecem, mas não querem. Sabem, mas não querem fazer. Versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Versículo 9. Estão anotando aí, sim ou não? Pronto. Chegando ao final, eu quero que você entenda. Depois de ouvir tudo isso aqui, que está na palavra, não inventei nada, inventei alguma coisa aqui? Eu só expus as palavras, as escrituras para vocês. Depois de ouvir tudo isso, toda essa verdade, eu quero perguntar qual é o seu posicionamento. Vai só mais uma vez ouvir? Já ouvi, já vi na igreja, né? Já ouvi o pastor Gil falar? Para casa. Será que você não teria que ter um posicionamento mais digno, mais forte pelo Senhor? Sim, que olha, irmãos, Atos 17:30, negado eu gosto de ler para os simples, viu? Mas não está destinado só aos simples, não. Atos 17:30 diz, olha, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. O tempo que você era ignorante, você não sabia de nada, Deus não levou em conta, não. Mas presta atenção, está contando para você que já sabe agora, não toma uma atitude, não obedece, você já sabe, tem que fazer e não faz. Olha, ele não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele notifica aos homens, todos em toda parte, que se arrependam, por quando estabeleceu um dia em que ia julgar o mundo com justiça, por meio do varão que destinou e acreditou diante de todos os homens, ressuscitando dentre os mortos. Eu quero perguntar para a gente concluir. Você vai permanecer com a sua vida desobedecendo ao Senhor? Sem querer pagar o preço? Sem querer obedecer ao Evangelho? Você vai preferir essa liberdade que vai acabar te levando para o inferno, uma liberdade temporária, liberdade para pecar? Você vai preferir isso? Você vai escolher hoje a bondade de Deus com a severidade, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte? Se você ainda não consegue entender isso, tudo que eu falei, você só tem uma chance, não é a sua boca, não pode, peça misericórdia do Espírito Santo, porque Ele é o único que pode nos convencer. Pecado. Você quer ir para o céu, esse passo de fé. Ache o Espírito Santo hoje mesmo, aqui mesmo. Se arrependa. Se renda a Ele para cumprir o propósito dele. Assim, a salvação chega à sua vida. Amém?